Olá, amigos que nos acompanham aqui pela TV Natividade. Uma boa noite a todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 6 de julho, nós estamos mais uma vez aqui no nosso o nosso podcast Papou. Toda quinta-feira, às 18h30, a gente recebe um convidado, recebe um amigo. Hoje nós estamos aqui recebendo o nosso querido Roberto Faria, um amigo de longa data aqui, a minha infância. Uma parte da minha infância foi com o Roberto, foi com a família do Roberto. Roberto, ele é empresário, ele é pecuarista, ele é presidente da associação que administra o santuário. Roberto, primeiramente eu queria agradecer por você ter aceito o nosso convite aqui no nosso podcast. Pode ter certeza que a gente está muito lisonjeado com a sua presença aqui e seja bem-vindo. Eu que tenho que agradecer, viu? Fiquei muito honrado em ser convidado. E é um prazer enorme estar aqui com vocês e estou aqui à disposição para a gente falar o que for de interesse do nosso público, a gente está aí para esclarecer. Certo, eu quero também dar uma boa noite ao meu amigo Douglas, Hoje o Pedro não pôde comparecer, Eu chamei o Douglas, que é nosso parceiro de uma longa data aqui, desde o início da TV Natividade. O Douglas está sempre aí O Douglas ficou agora mais na parte de técnica, Ele está sempre longe das câmeras, mas hoje, como é um assunto de grande interesse da população de Natividadense e região, o Douglas é um cara que entende bastante ali a respeito do santuário, Vai fazer algumas perguntas também para o Roberto. Seja bem-vindo, meu querido amigo Douglas, mais uma vez aí, nessa jornada aqui pela TV Natividade. Obrigado, Roninho. Obrigado, Roberto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, a gente falando sobre Nossa Senhora. É de grande importância para a gente que é mariano, Nós somos marianos, então falar de Nossa Senhora para nós é muito importante. Falar da mãe do nosso Salvador. Então a gente sabe a importância que tem e o valor que tem a aparição de Nossa Senhora em Natividade. Nós temos muitas coisas o que falar aqui, o Roberto tem muita coisa o que nos contar aqui nesta noite, É verdade. Então, para a gente não ficar com mais delongas, a gente vai tentar agilizar. Roberto, antes de tudo, conta para a gente um pouquinho da sua história, como é que tudo começou. Pessoal, tem muita gente que está te conhecendo pela primeira vez, Muita gente ouve falar, é lá do Roberto Faria, o santuário lá do Roberto Faria, mas às vezes, não sabe quem é realmente o Roberto, Então... É muito importante essa lembrança sua, porque eu vivi todos os acontecimentos. Eu tinha 17 anos na época, já estudava na faculdade, estava no primeiro ano da faculdade, e tinha muita noção de tudo o que aconteceu. E meu pai sempre trocou muitas ideias conosco, os 3 filhos, e com minha mãe, de todos os fatos que aconteceram com ele. Esses fatos começaram em 1967, foram 3 aparições que aconteceram em 67, depois 68, uma longa aparição, e depois, pela última vez, em 1977, 10 anos depois da primeira. Esses fatos aconteceram na época, eu tinha 17, depois 27, quando aconteceu a última aparição, e depois de 81 meu pai veio a falecer, e eu e minha mãe, enquanto o papai era vivo, ele tomou conta do santuário, vamos dizer assim, ele foi o fundador do santuário. Inclusive a palavra santuário, ela foi criada pelo meu pai. Acho que ele nem pesquisou muito. Quando ele tomou ciência de que ele tinha tido o privilégio, a graça de ver Maria, a primeira coisa que ele falou é que ele é um santuário das aparições de Nossa Senhora de Natividade. E eu, com muita tristeza, eu venho aqui, humildemente, mas com muita tristeza, dizer que aqui em Natividade, que é o lugar onde apareceu Nossa Senhora, muitas pessoas, mas muitas pessoas da nossa comunidade religiosa chamam o santuário de Água Santa. Eu não concordo com isso, a minha família nunca concordou com isso, porque ali nunca foi Água Santa.
Aquilo chama-se Santuário das Aparições de Nossa Senhora de Natividade. E é assim que a gente pede ao povo, eu já fiz até um pedido particular a Padre João Genes, que ele volte a chamar o santuário de Santuário das Aparições de Nossa Senhora de Natividade. Porque é assim que ele é conhecido lá fora. Todo o povo do Brasil inteiro que visita o santuário não chama de Água Santa, nem sabe o que é Água Santa. Aqui em Natividade, talvez em função de uma situação que aconteceu, que foi criado o santuário diocesano, talvez em função dessa situação, o Padre Paulo criou isso daí, ele resolveu mudar. Não, lá, o santuário é aqui, na igreja matriz é que é o santuário, lá não é santuário, lá é Água Santa. Então isso nos deixou muito triste, mas graças a Deus, Padre João Genes entendeu, nós mostramos para ele que santuário não quer dizer um lugar santo. Tem o santuário das Antas, tem vários santuários de biomas, sabe, da flora brasileira. Então, o nosso santuário é um santuário religioso, é diferente, mas é um santuário. E eu acho que o povo de Natividade tem que respeitar e voltar a usar a palavra santuário, que é assim que o santuário é conhecido. Desculpe, meu desabafo, isso é ótimo. Mas eu acho que estava na hora de aproveitar a grande audiência que tem a TV Natividade para poder jogar isso para o público. É muito importante, Roberto. Hoje a gente como estava conversando em off aqui, a gente vai bater um papo descontraído, nada robotizado, né? Eu sempre falo com as pessoas aqui que acompanham o nosso podcast, né, que aqui a gente procura a ser o mais assim, natural possível, né? Então esse desabafo é uma coisa muito bacana, é uma coisa que está saindo de dentro do seu coração, que às vezes você já não teve a oportunidade, igual está tendo agora, de conversar, de falar para todas as pessoas. E aqui é isso, é a gente mostrar para a população de Natividade, toda a região, quem realmente a gente é, né? Verdadeiro, não tem aquelas duas faces, né? Eu sou desse jeito e assim eu vou ser e o meu jeito é aí, né, Douglas? Então isso é que é o mais importante, né? Eu prezo muito as pessoas verdadeiras, Roberto. Mas nós, né? Eu também sou tipo igual eu posso tomar a liberdade de chamar de você. Lógico. Eu também passo muito por isso, Roberto, porque eu sou um cara positivo, então às vezes eu falo algumas coisas, algumas verdades na cara das pessoas, então a gente passa como aquele ali não serve. Então eu sou verdadeiro, igual você, o Douglas também é assim, o Douglas me conhece há muitos anos, então eu acho que é muito melhor a gente ser verdadeiro, né, mostrar o nosso posicionamento do que ter aquela maciota com um, maciota com outro, né, Douglas? A gente tem que ser positivo, né, Douglas? Eu acho que a gente, no caminhar da nossa vida, ainda mais quando a gente vai pegando uma certa idade, a gente vai entendendo que ou é sim ou é não. Mais ou menos fica meio complicado, porque ninguém agrada a todo mundo. E quando tenta se agradar a todos, não se agrada a ninguém. Então, eu concordo com você com relação ao nome, tem que ser chamado de Santuário das Aparições de Nossa Senhora de Natividade, porque é um fato muito importante que, às vezes, tem pessoas que até mesmo do nosso meio católico não dão esse devido valor. Eu vou te cortar, desculpe, mas eu acho que eu tenho tranquilo. Essa possibilidade aqui de cortar, só para você falar uma coisa extremamente interessante. Roninho, eu estava numa missa recentemente aqui em Natividade, na igreja, e aí, antes de começar a missa era rezada pelo Padre Jean, e antes de começar a missa ele chamou um grupo de peregrinos que tinha ido ao Santuário das Aparições e passou ali no Santuário Diocesano o Padre Jean convidou-os para eles falarem o que eles acharam e tal. Então o coordenador do grupo, ele olhou e ficou lá no altar, em cima, com o microfone direitinho, se posicionou muito bem, ele e a turma dele, eram uns 20 ou 30 pessoas. E ele falou o seguinte: vocês de Natividade não valorizam o que vocês têm. Vocês têm uma graça na mão.
Vocês têm uma aparição de Nossa Senhora em Natividade e vocês não estão valorizando isso. Aquilo me emocionou a beça, porque eu estava ali na igreja e ouvindo uma realidade, aquilo era um fato. Sabe? As pessoas às vezes não valorizam o que tem. Isso aconteceu com Jesus em Jerusalém. Né? Então, aquele pedreirinho lá de carpinteiro lá de Nazaré, é a mesma coisa, a situação é idêntica. Os fatos se repetem. Roberto, como a gente está falando aí de associação, de responsabilidade, né? Você é um dos responsáveis pelo santuário lá da Nossa Senhora de Natividade. Lá tem uma associação, não é isso? Fala um pouquinho dessa associação, como é que funciona. Vou falar sim, mas antes, só para lembrar, para seguir uma linha do tempo aqui, o meu pai tomava conta do santuário. Ele que tomava decisões, ele que fez a casa de Nossa Senhora, foi uma ideia dele, ele foi à Turquia e copiou a casa lá, trouxe tudo anotado, fez igualzinho com gente daqui, com pedreiro daqui, pedreiro da roça. Zé Luiz, eu nem sei se ele é vivo ainda, mas foi quem fez a casa de Nossa Senhora aqui em Natividade. É uma réplica exata e única no mundo da casa de Éfeso, onde Maria viveu os seus últimos anos. Mas, então meu pai tomava conta. Quando meu pai faleceu, a minha mãe assumiu essa responsabilidade. E ela tinha duas pessoas em que ela se calcava. Ela era o Paulinho aqui em Natividade e eu, que já morava no Rio. Eu saí daqui de Natividade em 83 e... lógico que eu vinha todo mês, eu vinha na atividade, nunca deixei de vir, era sagrado. E mamãe e Paulinho tomavam conta do santuário, né? da parte, vamos dizer assim, material. Né? Eu sempre falo isso. Nós tomamos conta da parte material. A parte espiritual está com Maria, porque ela é que vive naquele recanto lá, ela toma conta direitinho da área espiritual, porque ela ouve os pedidos, ela faz as suas graças, tenho certeza que faz, está provado isso, mas nós temos que fazer a parte material, o bem-estar, o conforto, a segurança, tudo isso é responsabilidade nossa. Então, quando mamãe faleceu em 2005, quem assumiu fui eu. E aí eu e o Paulinho, a gente vem tocando no barco junto, eu morando no Rio, e o Paulinho aqui, e eu vindo todo mês. E, conclusão, agora o ano passado, em 2022, eu resolvi me aposentar, apesar dos meus sócios, meus amigos lá do Grupo Líder não terem gostado muito da minha ideia, queriam que eu ficasse mais um pouco, mas eu tinha que olhar o santuário. Eu achava que estava na hora de eu vir, para a gente mudar alguma coisa. Então, nós criamos essa associação. Você perguntou sobre a associação, eu demorei um pouco para chegar, mas o assunto é esse. Por que nós criamos a associação? Vou explicar para vocês. O santuário veio, vamos dizer assim, passando de mão em mão, né? Meu pai, minha mãe, eu. Quem vem no futuro? Os meus filhos moram no Rio. Cada um tem a sua vida, uma totalmente diferente da outra. Então, eles vão tocar isso aqui? Eu acho um pouco difícil. Porque a sucessão é difícil. Sim. O processo sucessório, ele é complicado. Então... Até porque, Roberto, a gente, né, hoje, né, você tem uma maneira de pensar... O seu filho tem uma maneira de pensar, né? Então, às vezes, o que você acha que é bom para você, às vezes o seu filho não acha que é bom para ele. Então, exatamente. Cada um tem um jeitão dele. Tem um jeitão, né? E a gente tem que respeitar, né? Exatamente. Depois, porque não era os bens, vamos dizer, imóveis, né, do santuário, eles estavam em meu nome, do meu irmão falecido e do meu irmão Ronaldo, que escreveu o livro. Nós 3 filhos. Papai, antes de morrer, tirou do meu nome, porque aquela fazenda era minha, ele tirou do meu nome e botou em nome dos 3 filhos a áreazinha do santuário inicial, que tinha 4,84 hectares, um alqueire, certinho. Uhum. E aí, eu me imaginei o seguinte, caramba, amanhã eu morro,
Meu irmão estava muito doente, o meu irmão mais velho, estava com câncer. Eu falei, gente, eu preciso tomar uma decisão, porque amanhã chega um sobrinho meu aí e fala assim, não, eu quero a minha parte nesse latifúndio aí, né? Eu vou querer a minha parte, e aí? Como é que eu ia ficar? Então eu não podia deixar isso acontecer, eu tinha que resolver o problema. Fiz uma reunião rápida, meu irmão ainda era lúcido, e ele assumiu, ele passou a escritura e nós criamos a associação. Então a associação, ela é formada por parte da família e parte pessoas da comunidade daqui de Natividade. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pois não. Desse gancho que você está falando aí em correlação à associação, por exemplo, como se faz se alguém da comunidade quiser fazer parte da associação? Qual processo seria feito, já que há um projeto de sucessão, que a gente sabe, eu não estou aqui para sempre, você também não, o Rony não, ninguém que nos ouve, nos vê hoje, está aqui para sempre, então alguém vai ter que tocar. Sim. E como é esse processo de se candidatar a ser um membro da associação? Deixa eu te falar, essa associação, ela é fechada, ela não é aberta ao público. Ah, não, vamos botar sócio aí à vontade. Não. Primeiro, ela foi criada com presidente, diretor, tesoureiro, aquela, vamos dizer assim, aquilo... A normativa de uma associação. A normativa, ou seja, aqueles regulamentos para você abrir uma associação, o conselho fiscal, enfim, tudo isso foi criado e morreu aí. Acabou. Eu não aceito sócio. A Associação do Santuário das Aparições Nacionais não aceita sócio. Então, por enquanto, nós ainda não chegamos na possibilidade de pensar em criar novos sócios. Ou seja, a não ser, por exemplo, vamos lá pensar que meu irmão Ronaldo, que está vivo, amanhã ele falece. Aí alguém tem que entrar para o lugar dele. Quem sabe um filho dele entra? Não sei. Porque a família tem que participar. E isso é um desejo da minha família, tá? Da minha família que eu falo não é Roberto Faria, não. É da época do meu pai, da minha mãe. Eles sempre pediram que a família participe ativamente enquanto não passar para a igreja. Por quê? O objetivo principal, Douglas, da associação, ele é um só. No seu estatuto, ele é um só. Parágrafo único. Ela foi criada para que os bens pertencentes a ela sejam doados para a diocese católica, a qual Natividade participar. Eu fiz questão de colocar assim, do qual Natividade. Por quê? Porque existia um boato na época, Roninho, de que havia uma divisão da Diocese de Campos, que talvez nós viéssemos para Itaperuna, pertencer a uma nova diocese em Itaperuna. Em função disso, na época eu me lembrei, eu falei, não, eu não vou colocar a Diocese de Campos, porque amanhã, o santuário está aqui no estatuto que tem que ser para a Diocese de Campos. Epa, mas espera lá, nós pertencemos à Diocese de Itaperuna. E olha que situação desagradável, saia justa. Então nós tivemos essa oportunidade de colocar. Então a associação foi criada única e exclusivamente para administrar o santuário e fazer uma doação dos bens. Tá? Olha, Douglas e Rony, não é fácil, não. Eu fiz essa pergunta a você. Não é fácil. Eu vou te explicar o porquê. Porque é uma curiosidade que às vezes as pessoas têm. Sim. Porque a gente vê, assim, no dia 12, por exemplo, a gente vai estar lá também, a gente está lá há algum tempo sempre, de alguma forma, tentando ajudar e ajudando. Né? A gente vê muitas pessoas voluntárias naquele dia. Inúmeras. Né? Porque se não 70 o ano passado. Se não fossem essas pessoas, eu acho que a coisa não ia andar como deveria, porque é feito de coração, né? Vamos falar assim mais claro. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque até era uma dúvida minha. Né?
em correlação a essa questão da associação. Não, mas ela é complicada, não é fácil não, Roninho. É um assunto até que eu queria deixar para o final, porque eu posso até mais para o final falar mais sobre esse assunto, só para terminar, entendeu? Entendi. Mas essa associação, Roberto, ela recebe doações, né? Então é aí nesse ponto que eu quero chegar, que você já é uma das maneiras de não ser fácil, né? Porque você lidar com dinheiro não é fácil, né? Porque tem sempre, né? O dinheiro. Então a associação recebe essas doações. E como é que é usada essas doações? Eu vou tentar mostrar para vocês como funciona. Eu fui financeiro a minha vida inteira. Fui o diretor financeiro de um dos maiores grupos automobilísticos do Brasil e entendo muito de finanças, modéstia à parte. Eu sei trabalhar com finanças. E, conclusão, eu quando assumi a associação, eu falei, eu tenho que tocar isso aqui como uma empresa. Então, eu gostaria muito de deixar claro isso, porque eu fiz recentemente um vídeo para mostrar para a população o que nós estamos fazendo. Foi um vídeo até um pouco longo demais, um vídeo de 17 minutos, mas parece. Ficou muito bom. Mas ficou bom, não vou dizer não ficou bom, mas esse vídeo foi mal interpretado por algumas pessoas, Roninho, achando, só fica falando que tem, que não tem. Mas, gente, o vídeo foi para tipo uma prestação de contas. Você está me entendendo, Roninho? Entendi. Porque o santuário, conforme você falou, ele vive de doações. Ele não tem receita nenhuma, a não ser doações. São pessoas que nós temos uma conta bancária em nome da associação, em que eu é que faço todas as operações nessa conta, e nós temos uma contabilidade, enfim, tudo muito organizado, tá? Um centavo que entra, ou ele está no banco ou ele está no meu caixa pequeno. O santuário hoje tem quantos funcionários, Roberto? Porque tem uns funcionários fixos lá, né? Então, esses funcionários são pagos com esse dinheiro, né? Pelo dinheiro da associação. Eu vou te falar, hoje nós temos o Arli, que ele funciona como um vendedor na lojinha. Nós temos uma pequena loja de materiais religiosos, tá? Todos eles ligados à Nossa Senhora de Natividade. A gente procura vender sempre coisas que têm a imagem de Nossa Senhora de Natividade. Nós temos mais 3 funcionários de limpeza, porque o santuário não é só aquela coisa bonitinha ali de baixo. O santuário tem 2 cercas de divisa, enormes, que entram dentro de um mato, de uma floresta, e que essas cercas precisam ser retocadas, porque o vizinho tem boi, eu não posso deixar o boi do vizinho entrar no nosso terreno. E vem chegando queimado agora também, você tem que fazer o acero, tem que fazer acero, é isso aí. E eu tenho que preservar a nossa água, que é uma das coisas mais importantes do santuário. E um dia eu cheguei, o Douglas, lá no santuário, foi uma época de seca, tal como agora, julho, mais ou menos, final de junho, foi um ano muito seco. Eu olhei para as bicas, não caía água nas bicas. Eu falei, meu pai, eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí que nós começamos o reflorestamento. Depois nós vamos falar sobre esse assunto também. Então, quer dizer, vivem de doações, são doações, às vezes não em dinheiro. Por exemplo, vou dar um exemplo do Dr. Valtair, que é um pecuarista, um médico, mora em Teresópolis, gente daqui, Dr. Valtair Feital, é uma pessoa que vem nos ajudando consideravelmente. Ele é um grande plantador de Mata Atlântica, ele faz um reflorestamento muito bacana nas propriedades que ele tem, ele não tem pecuária, não tem agricultura, o negócio dele é floresta, é mato. Cuidar do meio ambiente mesmo. Ele é um cara fantástico. E ele tem doado muitas mudas para nós. E muda é caro. Uma mudinha de uma árvore é R$20. Você vai plantar 20 mil mudas, faz a conta.
E ele já nos deu muita muda. E não é só a muda, né, Roberto? É quem planta, quem que vai, é uma mão de obra, né? Não é e só, a formiga, né, que corta, que você tem que mandar o cara à noite com a lanterninha para poder matar a formiga. Enfim, é um trabalho muito grande. Por isso que nós temos 3 funcionários de auxiliares gerais. Não é muito não, tá? Não dá conta. Hoje nós temos uma equipe que dá conta. Agora, isso custa. São todos registrados. São todos que mantêm o horário de trabalho legal, nada lá é ilegal. Então, a gente procura fazer as coisas corretas, justas. E eu quero deixar todos que estão nos ouvindo, um centavo que entrar, ele vai ser gasto só lá dentro do santuário. Todo o dinheiro que entra no santuário, ele é gasto lá dentro. Então, tudo que se faz com dinheiro foi dinheiro doado. E a família ajuda muito. Não vou deixar de contar isso, claro, porque, infelizmente, é uma verdade. Um dos maiores doadores somos nós mesmos, da família. E a gente faz, a minha família tem certeza que faz com um bom grado. E além de tudo, Roberto, dessa arrecadação, né, que você precisa de arrecadação, ainda veio a pandemia, né, ficou fechado, então, né, você teve que arcar com tudo essa fase foi uma fase muito difícil, Douglas, Roninho, foi muito difícil. Para todo mundo, né, Roberto? Porque ninguém vinha, o santuário fechou, porque os velhos, coitados, que a grande maioria, nós estávamos conversando isso aqui antes, os velhos é que vão, as pessoas idosas que vão ao santuário, 90% das pessoas que vão lá são idosos. E na época da pandemia, ninguém viajou. Então nós tivemos aí um ano e pouco de muito sofrimento, mas graças a Deus conseguimos passar e as coisas vão andando, o santuário está indo muito bem, sabe? A associação sempre tem dinheiro em caixa para a gente poder sempre criar alguma coisa nova. A gente está já com alguns projetos para frente, depois a gente pode falar mais sobre esse assunto. Roberto, deixa eu aproveitar aqui, que tem muita gente que está mandando um alô para você, entrando em contato. Estou aqui assistindo. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um alôzão para o Ricardo. O Ricardo, você vai saber, ele é filho do Sebastião Oditz. Ele está dizendo o seguinte, olha, deixa eu falar para você o que ele está falando aqui para a gente, ó. Tô vendo vocês aqui no YouTube, eu estou com 51 anos e tem uns 40 anos que não via o seu Roberto. Quando eles moravam ali no sindicato, a molecada jogava bola com o Leandro, que é o filho do Roberto, né? Tanto ele quanto a esposa sempre tratavam a molecada com carinho e muita educação. Ele está mandando um abraço para você. Valeu, obrigado. Roberto, a gente tem uma curiosidade, né? Eu tenho inúmeras, né? Sobre toda a questão das aparições. Entre a segunda e a última aparição, esse período de 9 anos, né? Como que foi o proceder do Dr. Fausto? Como que ele se portou, agiu? Como que era? Porque muitas pessoas... Por que da pergunta? Aí eu vou justificar. Porque muitas pessoas conhecem o que está escrito no livro, o que está, às vezes, em alguma matéria, alguma coisa, ou que alguém fala da cidade que o conheceu, né? Que ainda existem pessoas que o conheceram pessoalmente, e a gente, às vezes, não tem uma visão mais detalhada da conversão, de como se deu esse processo, se esse processo se deu, porque isso é muito importante. Sim, é muito importante isso que você lembrou, viu, Douglas? É importantíssimo falar isso, porque muitas pessoas querem saber se meu pai era um santo, se meu pai, enfim, ele tinha uma vivência religiosa. É muito bom lembrar isso aí. Deixa eu tentar rapidamente dar um esclarecimento sobre esse assunto. O meu pai vem de uma família muito religiosa, católica, extremamente religiosa. A mãe dele, a minha avó Zuz, Maria de Jesus, que ela se chamava, o apelido dela era Zuz. A avó Zuz era daquelas mesmo que vivia dentro da igreja, e, enfim, de rezar novena, e criou os filhos todos dentro da religião católica.
E meu pai não era um católico fervoroso. Ele fala isso no seu diário, tá? No livro que meu irmão escreveu. Ele não era um católico fervoroso, ele não ia à missa todos os domingos, ele ia à missa quando tinha um casamento, enfim. Mas ele sempre foi muito temente a Deus, acreditava piamente na religião católica, de que Deus existia, de que Maria existia, enfim. Nunca foi não rezava todo dia, não era um cara católico, vamos dizer assim, praticante. E hoje a gente chama esse católico praticante. Eu não gosto muito desse termo, não, mas eu acho o que tem para o momento, né? Vamos dizer assim. Mas porque o importante é a pessoa ser do bem. E isso meu pai fala no diário que ele escreveu depois das aparições. Meu pai escreveu um diário em que ele fala claramente: eu não sou santo, eu não sou perfeito, mas nunca fiz mal a ninguém. E era o princípio filosófico da vida dele. Era não fazer mal a ninguém. Quem conheceu meu pai na atividade, conviveu um pouco com meu pai na atividade, viu que meu pai era uma pessoa do bem. Meu pai era conciliador, era daqueles que, se a nossa família tinha alguém brigando, marido com mulher, fala com o Fausto, que o Fausto vai lá e resolve. Vai lá, o Fausto vai conversar com os dois. Era muito comum acontecer isso na nossa família muito grande, o Guimarães, né? Era família grande. Então, porque meu pai não era daqui, meu pai era do Amazonas, viu? Meu pai não era de Natividade, meu pai é de Manaus. Veio para o Rio de Janeiro, conheceu minha mãe, casou-se e acabou vindo morar em Natividade. Mas, então, meu pai era uma pessoa do bem. Agora, respondendo a sua pergunta, Douglas, ele não virou santo, não. Ele é o que eu coloco nem é essa questão de uma santidade, mas sim com relação à conversão, um processo de conversão. Exatamente. De poder, como assim, voltar à igreja, ter uma assiduidade maior. É lógico que meu pai, quando teve a primeira impressão de que ele tinha visto Maria, que ele não estava ficando louco, porque ele achava que estava ficando louco, sim, uma alucinação. Quando ele se conscientizou de que ele tinha visto Maria, mãe de Deus, ele se converteu, vamos dizer assim, para uma vida nova dentro dele, tá? Para fora não, era o mesmo Fausto, caçava, pescava, falava palavrão, mas era o Fausto comedido, o Fausto que passou a frequentar a igreja, apesar de se emocionar muito. Vou lhe explicar. Todas as vezes que ele ia ao santuário, ele se emocionava, porque ele lembra do fato, ele lembrava do fato. Uma certa vez, Rony, eu fui convidado para fazer uma palestra numa missa lá em Tombos, não me lia, lá no Tombos. O padre era meu amigo, me chamou, e na época eu trabalhava muito com a igreja, aqui na Atividade, Espera Feliz e tal, papá. Aí eu fui fazer, falei: papai, vamos comigo. Falei: vou, meu filho, vou sim, vou lá ver você falar e tal. Aí foi. E aí ele assistiu a missa, eu fiz a homilia lá e tal. Depois nós vamos embora. Na volta, eu vim dirigindo, ele do meu lado, de Tombos para cá. Aí eu falei: e aí, você gostou? Eu falei: filho, eu gostei, mas olha, eu vou ser sincero. Falou com muita sinceridade para mim. Eu me emociono muito numa missa. Mas demais, eu fico, sabe, ele saía um pouco daquele normal dele, do Fausto Alegre, em função da emotividade, da emoção que tomava conta dele, sabe? Então, o meu pai ele era o mesmo? Sim, mas é o mesmo modificado, tá, Douglas? Ele passou a ler sobre Maria, ele leu todos os livros sobre Maria, ele leu sobre a vida de Maria toda, enfim, o resto da vida dele, de 67 a 81, foi voltado para o santuário, 100% da vida dele, mas continuou o mesmo, pecador, como todos nós. Sim, não. Tá? Entendi. Eu gosto de deixar isso bem claro, Roninho, porque nas 3 ou 4 vezes que eu já fui a uma reunião, uma audiência com bispos, já tive com João Corso, já tive com Dom Roberto Francisco,
Já tive com... Dom Roberto Guimarães. Não, Guimarães não tive oportunidade. Tive com Dom Arani Tempesta, no Rio de Janeiro, consegui uma audiência com ele, eu e a Marinês, minha mulher. Fomos lá, todas essas vezes, nós sempre deixamos bem claro que nós não estamos querendo aqui buscar a santidade de ninguém. O santuário hoje, a nossa intenção é fazer que seja propagada as mensagens que Maria deixou aqui em Natividade, para a sua igreja. Ela deixou mensagens maravilhosas, mensagens atuais, de 56 anos atrás, Douglas. Com certeza. Mas atualíssimas. Se você hoje, eu tenho dentro de mim alguns trechos de mensagem, eu não sei citar, a minha cabeça já não é tão boa assim, mas são mensagens que tocam a igreja, que falam na igreja. Vou tomar a liberdade de falar alguma coisa sobre a frase sigilosa. Eu ia te perguntar também. Eu sabia, eu adiantei, você me desculpe. Mas é porque muita gente pergunta, sabe, Douglas, por que a frase sigilosa? Um fato interessante, o meu pai, quando aconteceu a última aparição, nessa aparição, Maria veio para tirar a responsabilidade do meu pai de duas coisas, duas responsabilidades que ele tinha como ser humano. Uma, levar a pedra todo ano no regato, dia 12 de julho. Isso foi um pedido de Maria, ele nunca deixou de fazer enquanto era vivo. E, segundo, tirar a responsabilidade dele das frases sigilosas, da divulgação da frase sigilosa. A pedra, ela resolveu como? Coloca no meu novo templo. Pronto. O novo templo foi a casa de Nossa Senhora que meu pai fez e que ela adotou como um novo templo dela. Então, em vez de trazer a pedra todo ano de Natividade para cá, porque pensou-se que iria se colocar na igreja matriz de Natividade na época. É porque ela na mensagem fala no meu templo, qual sou padroeiro. Exatamente. Né? Então essa era a intenção dela, com certeza. Eu acho. Sim, mas, não tenha dúvida. Mas mudou com o fato de papai ter construído a casa de Nossa Senhora, a casa de Éfeso. E também, deixa eu só fazer um parênteses aí, também de uma certa rejeição do pároco na época. Ah, sim, lógico, isso aí com certeza. Eu tive a experiência de conversar com o Monsenhor vivo sobre este assunto, nós ficamos um bom tempo conversando, e ele realmente não acreditava. A igreja permite que a gente acredite ou não. É um fato bem claro isso, dentro dessa realidade que nós vivemos. Mas ele era incisivo com relação a isso. E eu já tinha uma visão contrária dele. Eu aceito, mas não concordo com o senhor. Né? Exatamente. Então, só para terminar aqui esse assunto, com relação à frase, então, ela foi muito clara ao dizer o seguinte, ela falou o seguinte, para tirar a responsabilidade dela, quanto à frase sigilosa, eu lhe direi em breve. Frase de Nossa Senhora, palavras de Maria, eu lhe direi em breve. Então, meu pai, na época, pensou o seguinte, caramba, ela vai aparecer de novo. Ele pensou, falou comigo, Roberto, ela vai aparecer de novo, porque eu lhe direi em breve, então ela vai aparecer e vai me falar o que eu faço com essa frase. Não, ela sabia que ele estava com câncer terminal. Ele estava com câncer de bexiga que estava, tanto é que ele morreu 4 anos depois. Então, e ele já tinha sido diagnosticado de câncer. Quando na última aparição ele já estava fazendo um tratamento. Então, ela lhe direi em breve lá em cima. Sim, pode ser. Em cima. Eu lhe direi em breve, cá em cima. Dúvida. Venha para mim, venha para o meu colo, que aí eu vou, de repente, te contar o que vai acontecer. Dentro desta questão da frase. O Ronaldo, neste livro, ele diz que não é apenas uma frase, mas é um texto. Que nesse texto, Nossa Senhora relaciona várias coisas que iriam acontecer.
Umas já aconteceram e outras estão para acontecer. Não é bem isso não. Deixa eu corrigir aqui. Não, o seu sim, pensamento, talvez o do Ronaldo também. O que acontece? A frase sigilosa, ela não tem nada de fim de mundo, não tem nada que vai acontecer, que não vai acontecer, não tem previsão. Ela faz ela fala. Por que eu vou falar? Porque meu pai passou para nós, tá? Sim. Esse segredo, Sim. hoje, quem sabe, somos só os filhos. Quer dizer, Sim. no caso, eu e o Ronaldo. Ela faz uma exortação à igreja, um pedido para a igreja tome uma nova atitude. É lógico que... por que meu pai não divulgou essa frase? Porque não chegou a hora. Não era a hora de ser divulgado. Ela é uma frase voltada para a igreja. A igreja. Não o templo, não. A igreja como um todo. Tá? A igreja católica, apostólica romana, entendeu? Sim. É uma frase voltada para... Agora, vai depender muito de um Papa Francisco, coitado, está sofrendo muito, desgaste, que é difícil. O Vaticano, vocês conhecem, ele é tradicionalista, mas o Papa Francisco tem uma história muito interessante, e ele fez algumas coisas extremamente interessantes, algumas mudanças, mas acho difícil ainda essa divulgação ser revelada, tá? Eu acho ainda um pouco cedo para isso. Eu falo com muita convicção, tá? Sim. Com muito respeito. Sim. E com muita convicção de que ainda é cedo. Vamos esperar mais. Inclusive, na mensagem de Nossa Senhora, a parte que ela dirige à igreja, ela é bem clara. Nós não temos dúvida do que ela quer. Uhum. Avisar que iria acontecer, que está acontecendo. Exatamente. Roberto, deixa eu aproveitar aqui que a gente está com uma audiência muito boa, né? Logicamente, pela sua presença, o pessoal aqui está te mandando um alô, Chico Bala está aqui, né? A maior dádiva de nossa cidade é o nosso santuário. O Pedro Henrique também, a live está ótima, parabéns à TV Natividade. Alô Pedro, um abração, meu amigo, semana que vem nós estamos juntos. O Jorginho também está dizendo o seguinte, parabéns, muito bacana. Meu amigo Cid Crei, lá do Querendo também, muito boa e muito importante esses esclarecimentos. Meu amigo Rubens, como sempre aqui em Macaé, ligado na TV Natividade, né? O Rubens, ele trabalha embarcado, ele está sempre aqui acompanhando os nossos programas, né? E o Rubens está falando que ele trabalha embarcado e por isso ele está sempre... ele sempre carrega, ele sempre convive com as pessoas de várias regiões, e quando ele fala que esse aqui é filho de Natividade, a referência é sempre a mesma, é a terra do santuário, né? A Lourdes Machado, Mestre Cabeça, Terezinha Magalhães e por aí vai, todo mundo acompanhando a gente. Você que está chegando agora, nós estamos hoje recebendo aqui o nosso parceiro, nosso amigo Roberto Faria, que está aqui esclarecendo alguns pontos do santuário, né? Conversando, uma conversa super bacana, uma conversa super aberta, né? De coração aberto, esclarecendo para toda a comunidade as dúvidas que muitas pessoas têm. Falar um pouquinho mais, Roberto, vamos sair um pouco desse assunto, falando um pouquinho mais dos investimentos, né? Porque muita gente se preocupa, o que ele faz com o dinheiro e tal. Esse ano que passou, tiveram muitos investimentos lá, umas modificações. Fizemos coisas, sim, né? fizemos sim. Quais foram esses investimentos, assim, os principais investimentos que vocês fizeram lá? Eu vou começar primeiro o seguinte, é importante explicar por que esses investimentos, assim, eu acho diferenciados, vamos dizer assim. Para mim são dois. Primeiro, o campanário com o sino. E segundo, o sacrário que nós colocamos. Nada disso teria acontecido, eu estou falando com muita sinceridade, se o padre João Gênesis não estivesse do nosso lado. Isso nunca aconteceria com o antecessor do padre João Gênesis, nunca. Não houve diálogo. Eu acho que a igreja em Natividade não deu um passo, ela deu um salto triplo com o padre João Gênesis, com a vinda do padre João Gênesis. Ele veio com outra cabeça, aberto, extremamente
espiritual, é um cara que você sente fé nele, ele vive com uma áurea do bem, sabe? Aquela pessoa que você olha para ele assim, ele está com aquela nuvem, aquela áurea... Aquela energia positiva. Exatamente, uma energia positiva. E aí, ele, em função disso, a gente sente. Então, eu falei, bom, já que eu estou... Aí, a proposta de fazer o sacrário lá no quarto de Maria era um sonho antigo meu e da Marinês. Antigo, a gente estava doido para fazer isso. Poxa, imaginou colocar o filho dentro do quarto da mãe dele? Que coisa mais linda! Pois bem, só padre João Gênesis. Ele deu um sim na hora, ele não pensou duas vezes. Achou a ideia maravilhosa e assim foi feito. Olha que coisa linda, as pessoas agora vão lá e têm a oportunidade de rezar junto com o Santíssimo. Bom, esse foi um fato e o outro foi o sino. Eu acho que toda a igreja tem que ter um sino. Aqui não é um templo, então... Mas conta um pouquinho dessa história do sino, que essa história tem uma história interessante, né? Que vocês estavam viajando... Tudo tem história. Aham. A primeira história foi, eu estava em Santiago do Chile, visitando um santuário, e depois que a gente passa a viver um pouco de igreja, a gente passa a visitar a igreja. Certo. Gosta de ir. Então, eu fui a Santiago, eu estava na época praticando esporte, eu estava esquiando, mas parei em Santiago e falei, não, eu vou conhecer um santuário que tem lá, é bonito, uma coisa bonita, no alto, bacana dessa. Mas chegamos lá, estou vendo um som, sim, ar livre lá. Um som, que coisa linda, rapaz. Você está aqui, aquele som de música sacra, sabe? Eu vou bolar isso na natividade. E chegamos aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi colocar aquele som com músicas sacras, lógico. E a gente traz sempre CDs, quando a gente vai a Roma, no Vaticano, lá vende, lá tem as lojinhas lá, então vende aqueles cantos gregorianos, então eu comprei. E aqueles cantos gregorianos, eu posso falar isso, porque quando eu vou lá no santuário, aquilo é uma coisa relaxante, né? Você senta ali, exatamente. Aquilo é para relaxar. É para relaxar mesmo, é para rezar. Você tem que ir pensar em você e em Deus. E agora nós estávamos na Itália, e aí eu passei a ver, gente, toda a igreja aqui tem um campanário. Chamei a Marinês e falei, mas olha só, olha que coisa mais linda. Rapaz, mas veio na hora o pensamento, eu vou fazer. Mas foi difícil, Roninho. Imagino. Pô, foi difícil, porque aonde que eu vou comprar sino? Um sino de qualidade. Eu fui achar em São João del Rei, eu e Paulinho. Partimos para São João del Rei de carro, achamos uma fundição e descobrimos lá o sino. O cara fabrica o sino, não sei se vocês sabem, o sino, ele é uma coisa única. Então, quando você faz um sino, você personaliza ele é personificado. Ele tem lá Santuário das Aparições de Nossa Senhora de Natividade. E a data, sabe? Então, a fundição personaliza o sino. Então, é um sino, ele é caro, ele é um investimento alto, não só o campanário em si, como o sino, e depois nós resolvemos automatizá-lo. E procuramos, inclusive, o mesmo técnico que fez em Natividade no Santuário Diocesano. E nós fizemos lá também. É a mesma pessoa, um cara muito bom, ele traz da Itália, são equipamentos que vêm da Itália, mas ele é todo automatizado, enfim, funciona normalmente. Mas esse sino, ele toca quantas vezes lá? São as horas canônicas, que se chama, às 6 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 6 da tarde, às 18 horas. São 4 toques do sino lá no santuário, tudo de acordo com o padre João Gênesis, sabe? Lá a gente procura andar junto, nós estamos andando junto, sabe? É lógico que às vezes a gente tem um interesse comum, né? Sim, lógico, exatamente. O interesse nosso é que a igreja cada vez mais participe ativamente dos eventos lá no santuário. Certo. Rogério, Rogério, desculpa, o Rogério está mandando um abraço aqui para você também, eu estou olhando aqui, tá? E quais Não, tem um outro investimento que vocês fizeram também a respeito do lago, né? Deu até uma repercussão, acabaram com o lago e tal, mas depois de pronto, né? Uhum. As pessoas viram que realmente aquilo ali era necessário, né? Ganhou uma árvore muito grande ali. Esse açude... Tudo gera uma polêmica, né, Roberto? Aquele açude não existia lá, Roninho.
naquele açude quem construiu fui eu, na década de 70. Na época eu resolvi fazer aquele açude ali e ficou muito bonito durante anos, só que ele foi assoreando. Cada chuva que dava, ele ia diminuindo, ele ficou tão raso, mas tão raso, tão assoreado, que ele passou a ter um odor desagradável. Então, porque a lama embaixo dele estava deteriorando. E aí eu falei, quer saber? Eu vou acabar com isso. E aí criamos aquela decoração, vamos dizer assim, né? Ficou ótimo. Eu achei que ficou muito legal. Vou falar uma coisa para você. Eu, há muitos anos, vinha sempre comentando sobre isso. Podia tirar esse lago, porque é um espaço melhor. Mas nem todo mundo pensava como você, Dom. Entendeu? Sempre tem uma polêmica. Porque eu vejo ali, no dia 12, principalmente, a quantidade de pessoas. E ali, colocando-se as árvores, elas crescendo, aloja um número maior de pessoas. Exatamente. E se precisar de fazer alguma coisa, por exemplo, uma pregação lá maior para o maior número de pessoas, tem como montar um palco, tem como fazer todo um processo muito tranquilo ali. Não, ficou muito bom. Foi um belo investimento. Mas nem por isso você deixou de fazer um outro, além de ter um açude mais na parte da frente, mas você também lá num cantinho. Resolvemos fazer lá. E, aliás, está ficando lindo, tá? Porque aquele açude é fundo, também fui eu que fiz na época, que eu tomava conta da fazenda. E uma coisa muito interessante, eu vou tocar um ponto aqui que é polêmico, tá, Rony? Polêmico. Fica à vontade, é o que a gente quer. Mas como a gente está cuidando de um bem comum, o santuário é do público, o santuário não é meu, nem de ninguém, o santuário é do público, o povo. Eu tomo conta. Então, e quem vai lá, é preciso que lembre-se de que ali é um santuário religioso. Ali não é uma área de lazer. As pessoas confundem um pouco. E eu e a Marilei já conversamos muito sobre esse assunto, mas muito mesmo. De noite em casa, o que nós vamos fazer? Porque a gente tem que entender que na atividade não tem muita assim, lugar para que as pessoas com a família num domingo vão se divertir, deixa as crianças à vontade, sabe? Então eles vão para o santuário. O santuário é um lugar ótimo para levar criança, porque as crianças ficam soltas e a gente de repente até reza um pouquinho, mas tem outros que não rezam. Não importa. Mas e os que vão rezar? E os que vão lá para refletir sobre a vida? Às vezes estão passando dificuldade, sofrimentos. Então, é preciso respeito. E às vezes eu sinto, principalmente sábado e domingo, eu sinto... domingo é pior, sábado nem tanto. Mas domingo a gente vê que as pessoas vão mais para se divertir, como lazer. Nós estamos tentando mudar isso. Nós estamos criando um espaço, Douglas, que você vai ao santuário, eu quero ir lá, mas quero levar minhas crianças, Então nós vamos criar um espaço meio que recreativo. Um espaço kids. Muito interessante. Mais ou menos isso daí. Vai ser lá próximo ao açude. O próximo investimento, eu já vou falar porque o horário já vai embora. O próximo investimento nosso é uma lanchonete bacana, que vai dar mais conforto. É isso que eu queria ainda tocar nesse assunto, Roberto, até porque assim, a gente ouve falar, né? Eu posso estar sendo grotesco, alguma coisa, mas eu vou te falar o linguajar da população que muitas vezes a gente ouve. Por que não se faz um hotel aqui? Por que não dá mais uma estrutura para as pessoas que vêm aqui? Por que o Roberto não entra em acordo com a Secretaria de Turismo para poder tentar fomentar mais ainda o turismo no município? Tem algum problema, Roberto, assim, a sua família não permite uma construção de um hotel? Alguma coisa assim deixa eu te falar. Porque gera muita polêmica. Dentro do imóvel do santuário, não acredito eu, tá? Que enquanto nós formos vivos, eu e o Ronaldo, hotel nós não vamos construir. Certo. Porque o hotel é um negócio um pouco fora porque se você falar assim, vamos construir um conjuntinho de casas para receber as duas religiosas,
para morarem dentro do santuário. Olha que coisa mais linda. Todo santuário que você vai no exterior, Lourdes, Fátima, tem uma Guadalupe, congregação, né? Tem uma congregação com 2, 3 freirinhas que moram dentro do santuário, recebem os peregrinos. Olha que coisa fantástica. A gente faz isso voando. Eu já falei isso com o padre João Gênesis. Se um dia topar, eu faço. Bota 2 religiosas lá, tomando conta do santuário. A área espiritual é com elas. Elas vão receber, elas vão dar comunhão, vão fazer celebração da palavra, vão esclarecer fatos. Porque o que acontece é que tem muita gente que vai lá que não sabe de nada. É preciso esclarecer. Entendi. Mas deixa eu só te cortando, Roninho. Pode falar. Uma vez, um fato muito interessante, minha esposa é testemunha disso. Nós chegamos lá num domingo e nós estávamos vendo a pedra, porque nós temos sempre esse hábito de chegar lá e na casa de Nossa Senhora, agora 2 vezes mais, porque nós temos o Senhor lá, né? Nós temos Jesus sacramentado lá. E eu estava olhando a pedra e chegou um grupo de pessoas. E eu olhei, eu estava fazendo na época técnico em guia de turismo, né? E eu olhei, eles estavam falando em castelhano. Aí eu falei, bom, meu espanhol não é muito bom, mas nós vamos tentar ajudar, né? Dá para o gasto. E eles entendiam bem o português. Aí o legal foi isso. Aí eles começaram a falar sobre a pedra, sobre a aparição. Eu falei, posso interromper? Aí comecei a contar a história. Falta de fato, isso aí é uma coisa deficiente, de um grupo de pessoas que possam fazer esse trabalho de guia turístico aqui na atividade. Nós temos profissionais para isso, nós temos alguns guias de turismo formados, mas ninguém seguiu. Faltou apoio de onde, eu não sei, mas faltou um certo apoio. Eu vou dar uma dica. Tem um jovem em Raposo que traz ônibus para cá, porque os ônibus, 99%, Roninho, vem de Raposo. Ô Roberto, falando do ônibus, né, para você Sim. poder... Quantos ônibus, mais ou menos, hoje o santuário recebe por mês? Essas datas, assim... Uns 20 ônibus por mês. 20 ônibus por mês. Por mês, mais ou menos. Mas assim, com a sua visão empresarial, vamos partir para a sua visão empresarial, porque você é um cara que tem muita visão empresarial. Você não acha, né, não é explorar o santuário, mas você não acha que tinha que ter um turismo assim mais atuante para explorar? Não é nem questão de explorar as pessoas que vêm, mas é para dar condição da pessoa parar num lugar para lanchar, para almoçar, para você poder ficar ali, né? Porque hoje na atividade não tem, a gente não tem um hotel, a gente não tem um restaurante para receber 20, 30 ônibus, às vezes no final de semana chegam 10 ônibus. Você não tem um lugar para você receber. Deixa eu falar para vocês, realmente isso é uma coisa que nos incomoda, porque na atividade tinha que ter algum benefício, né, com relação ao santuário. E tem muito pouco, a verdade é essa. Tem muito pouco. Por quê? Todo mundo vai para Raposo. Porque Raposo cresceu muito Raposo, gente. Raposo é um lugar que desenvolvido, tem bons hotéis lá hoje. Domingo eu vou conhecer um novo, pousada de não sei o que lá, um novo bonitinho que criou lá. Eu faço questão de ir lá ver, porque eu gosto de ver coisa bonita. Então fizeram uma pousada bacana lá na beira do asfalto, muito bacana. Então eu quero lá ver. Então, a nível de hospedagem, eu acho que na atividade não pode competir com o Raposo, fica difícil, não adianta fazer um hotel aqui, porque o pessoal tem Raposo, tem água mineral deliciosa, né? já é consagrado. Então, eu não sei, restaurante, pode ser um restaurante, nós lá vamos fazer uma lanchonete, tá? Essa lanchonete vai ser feita... Já. Depois do dia 12, agora a gente já começa a obra. Um espaço grande. Vai ser espaçoso, vai ser uma coisa... Para vir com a família. Para vir com a família, para comer um sanduíche, para comer um salgado, enfim. E essa lanchonete, a arrecadação vai ser toda... Toda do santuário. Tudo do santuário. Lá nada... E no futuro, aí aquele espaço que a gente está pensando em criar para criança e tal, vai ficar próximo a essa lanchonete, próximo do açude novo. Certo, entendeu? Entendi. Então, tudo isso a gente está pensando em criar, porque a gente não para, né? Enquanto a gente tiver recursos financeiros, a gente vai fazer.
Roberto, falando em recursos, quantos ônibus, mais ou menos, assim, num dia 12, né? Que é o aniversário? No dia 12, Mais a ou gente menos espera entre 400 e 500 ônibus, mais ou menos, tá? Por ser uma quarta-feira, meio de semana, talvez dê um pouco menos, sei lá, 350, 400 ônibus. O ano passado nós prevíamos 350 e foram acho que 380 ônibus no ano passado. Mas aumentou muito a quantidade de carro. O carro aumentou muito. O carro nós tivemos acho que quase 600 carros no ano passado, dia 12 de julho. Porque lá são duas remessas de peregrinos. Tem a parte da manhã, que assistem à missa das 10 da manhã, e tem a parte da tarde. É a turma que vem para ver a missa das 3 horas. Deve ser um ciclo mais ou menos de 6 da manhã às 18 horas, em torno de umas 15 mil pessoas? Dá mais. Dá mais? Dá. Nós já fizemos essa conta. Mas... É fácil de fazer a conta, baseado em estatística. Quantos ônibus tem, quantas vans vieram, quantos carros vieram. O carro traz 3 pessoas, o ônibus traz 45, a van traz 12. A gente faz a conta, está dando uma média de 30 mil pessoas. Durante o dia. De 6 da manhã às 6 da noite, porque é o período de luz que nós temos para trabalhar ali. Mas aí, em termos de alimentação, de bebida, vocês fazem todo uma... Lá nós temos, provisoriamente, a gente está usando o rincão, que não é para isso, mas que o rincão é para evento, é para missa, não é para venda. Mas... Por enquanto não tem. Mas a gente está usando. 12, a gente tem que. Mas agora com a lanchonete pronta. Deixa eu aproveitar aqui. Rony, só para pegar nesse gancho de coisas, né? Tirar aquele movimento do asfalto ali foi algo muito interessante. Foi. Excelente. Foi muito interessante. Excelente. Eu tenho que agradecer aqui publicamente ao doutor Zé Egídio, meu amigo, que tem colaborado todo ano em ceder uma área para nós, onde os barraqueiros ficam, porque o barraqueiro é uma realidade, ele vê a festa, onde tem festa ele vem, e olha, são muitos barraqueiros, não são poucos não, e como era uma situação desagradável a beça, aqueles barraqueiros na estrada, esse ano, desde o ano passado, que o doutor Zé Egídio vem nos cedendo parte do terreno dele, só durante o dia 12, lógico, mas a gente coloca todos os barraqueiros lá com o auxílio da prefeitura, a prefeitura nos colabora muito conosco ali na arrumação disso daí. Roberto, deixa eu aproveitar e mandar um alô aqui, porque são muitas pessoas que estão nos assistindo. Olha, a Lourdes Machado, a Terezinha Magalhães, a Edneia Rios, nosso amigo Stênio está lá te assistindo também, Cristiane André, a Sandra, o Bernardo de Pinta está dizendo o seguinte: parabéns pelo podcast, parabéns também, Roberto, pela decisão de vir para a Natividade dedicar à Casa da Mãe, né? O Williams Medeiros também, um abraço aí para o Williams, Cristiane André, Celso Luiz e por aí vai, né? O galera do YouTube também está aqui nos assistindo, Mauro Chaves, Cris Lemos, Melanie também, né? Está dizendo: estou amando a live, muito interessante. O Mauro Chaves também. Mauro, pela a pergunta que você fez, ele acabou de responder agora da lanchonete que está para ser montada lá. Roberto, você falou, né, você já falou da lojinha e tal, você falou também do projeto da Mata Atlântica, né? Esse aí é o nosso grande projeto, é um projeto, para terminar aqui, porque já está em cima da hora, é um projeto muito bacana que a gente vem pensando em fazer já há alguns anos. Nós fizemos uma primeira parte, Roninho, mas não tivemos muito sucesso. Nós plantamos 25 mil mudas da Mata Atlântica, e dessas 25 mil, sobreviveram 15 mil, 10 mil no máximo. Perdemos muito, porque não foi um ano chuvoso, tivemos muito problema de ataque de formiga. Como era uma área muito grande, foi muito difícil de tomar conta, sabe? Então, nós tivemos muita perda. Mas... com a ajuda do Dr. Voltair, eu volto a falar nele, porque é ele que tem nos ajudado muito nessa área, primeiro pelo seu conhecimento, e segundo porque ele fornece as mudas para nós. Então, a gente está já com o pensamento já do próximo, esse ano já faz algum plantio, nós temos já algumas mudas reservadas com o Dr. Voltair para a gente plantar, tá? E a gente quer realmente ter uma das
mais bacanas, mais bonitas reservas da Mata Atlântica, protegendo. Aí que está fazendo para ficar bonito? Não, eu estou fazendo para proteger as águas do santuário. A água do santuário é milagrosa. Quem dela beber penitenciando-se, conhecerá os milagres da fé e do amor. Então, eu tenho um grande dever de tomar conta dessa água. Por isso, a Mata Atlântica lá, que a gente vai fazer essa grande reserva. O meu amigo, meu vizinho, Fernando Galvão, já faz uma reserva ali, bacana, ele tem ali um mato bonito ali do lado. Inclusive, até o restaurante dele chama reserva. É uma reserva, né? Exatamente. Ele tem ali uma reserva muito interessante, tá? E é o que nós estamos fazendo. O dele não foi plantado, o dele foi natural, né? Já a nossa não, a nossa está sendo plantada, mas com certeza será de muito sucesso. Roberto, para a gente encerrar, vou fazer a nossa última pergunta aqui. Eu também gostaria de fazer depois uma não, então faz a sua e eu vou finalizar. Eu queria fazer uma pergunta voltando para o lado também religioso, né? Porque aí a gente finda os dois lados aqui, porque a gente está numa balança nesse sentido. Roberto, em correlação à divulgação das mensagens de Nossa Senhora, ao meu ver, né, eu vejo que é muito pouco divulgado essas mensagens. Há algum projeto, alguma, vamos dizer assim, atividade que possa desenvolver mais o anúncio dessa mensagem? Porque ela é muito atual. Ela foi dada há 56 anos atrás e vem caminhando num processo, até mesmo dentro da Diocese de Campos. A gente teve o cisma, acharam que ela tinha falado do cisma, e na verdade não é o cisma, tem mensagens muito fortes para a igreja, né? Em correlação, por exemplo, acautelai-vos sobre os incendiários da fé. Quem são? Onde estão? Né? Então, há algum projeto em correlação a isso? Há alguma abertura para uma maior divulgação dessas mensagens? Deixa eu te falar. Nossa Senhora pediu ao meu pai uma coisa só. Ela falou assim, que a minha imagem seja divulgada junto com as minhas mensagens. Teve uma hora que ela fala isso. Porque foi quando ela viu a imagem que meu pai fez junto com a dona Iraci Nascimento, que é uma pintora amadora, mas que tinha muita qualidade. E Nossa Senhora falou com meu pai que esta imagem seja divulgada junto com as minhas mensagens. Então, ela quer que a gente propague as mensagens dela. Lógico. Ela veio aqui para quê? Ela veio aqui para dar uma mensagem longa, voltada 100% para a Igreja Católica, Apostólica Romana. Então, Paulinho, minha mãe fez, meu pai fez, o que podia. Eu faço o que eu posso. Nós temos redes sociais ativas. Nós temos um livro que foi muito bem escrito pelo meu irmão, que eu procuro mostrar, enfim, divulgar ao máximo, porque as mensagens estão todas aí, o diário do meu pai. Então, o que eu quero dizer? Que a gente faz a nossa parte. Quanto mais houver divulgação das mensagens, melhor. Agora, aí cai num ponto grave, que é a igreja. A igreja não assumiu ainda o santuário. Deixa eu pegar esse gancho aí para a gente poder finalizar. Né? Então, já que você tocou no assunto da igreja, né, que a igreja não assumiu ainda a manutenção do santuário, como é que vai ficar isso, Roberto? A igreja vai assumir? Esse aí é o nosso tira-sono. Não tem jeito. A gente passa noites e noites pensando como é que vai ser o nosso futuro do santuário. Então, eu acho que o futuro do santuário, sem dúvida nenhuma, pela sua veracidade, pela sua autenticidade, a autenticidade dos fatos que são narrados pela história, vividos por meu pai.
eu acredito que a igreja um dia vai assumir. Quando eu falo assumir, não é assumir o santuário, a administração do santuário, porque isso ela vai assumir, é fácil para ela, é até bom. Ué, aquilo ali tem uma arrecadação de dinheiro grande, muitas doações, existe uma receita financeira alta e que a igreja vai querer, lógico, um bem. Quem não quer? Hoje são 16, poucos hectares, quase 4 alqueires de terra, valiosíssimo, tem algum valor? Aquilo tem um valor extraordinário. Incalculável. Incalculável. É incalculável. Fazer então, um adendo. Só para terminar aqui meu raciocínio, por favor, Douglas. Então, a gente tem essa preocupação. A igreja tem que assumir, não tem jeito. Aquilo não pode ficar na mão de uma associação, porque, conforme o Douglas falou, quem vai tomar conta dessa associação daqui a 30 anos, 40 anos? Agora, nada acontece, Roninho, nada, se a igreja local não tomar pé, não tomar uma decisão. A igreja local tem que, quando eu falo igreja local, é diocese, tá? Não é o padre João Gênesis, não, coitado. É a diocese como um todo. Mas qual seria essa decisão, Roberto? De assumir o santuário, mas assumindo as aparições de Nossa Senhora em natividade. Roninho, é complicado. Já foi feito um estudo no passado, por uma pessoa até já falecida, que não concordou com as aparições. Tudo bem. Eu vou citar o nome, não é Dom Estevão Bittencourt, baita de um teólogo, um homem respeitável, só que ele já até faleceu. Por que não fazer um novo processo? É um processo. Dentro da igreja é um processo. É um protocolo, tem um protocolo. Agora, quem que vai abrir esse processo? Não é a Dona Ani Tempesta lá no Rio, não. Quem vai abrir é o padre João Gênesis junto com o Dom Roberto Francisco. Tem que abrir e ver, vamos estudar o que aconteceu. Quem levou vantagem com isso? Foi a família? Ficaram ricos? Não, eu fiquei rico porque eu trabalhei pra caramba. Graças a Deus, trabalhei, eu sou rico do bem, eu me sinto um cara justo, um cara honesto, um cara que luta pelo bem comum. Não me meti em política, talvez ainda, mas eu gosto de viver em comunidade, sabe? Então, é preciso fazer essa análise. O Dr. Fausto não ganhou nada, nunca foi nada. Ninguém quer santificar a imagem de meu pai. Não, vamos botar lá no santuário um busto do Fausto. Não, que isso? Meu pai já morreu, ele teve a grande graça de ter visto, mas ele deixou a história. Só, mais nada. Então, a igreja tem que fazer um novo processo, um novo estudo. Estudar as mensagens, conforme o Douglas fala. Vamos estudar essas mensagens? Frase por frase. Frase por frase. O que tem aqui que está fora do contexto da igreja? Nada. Não tem uma palavra fora do contexto da igreja. A não ser o aparecimento da pedra, que é uma coisa misteriosa. A igreja é cheia de mistérios, gente. A igreja é cheia de mistérios. E Nossa Senhora resolveu fazer um grande mistério aqui, colocando uma pedra na mão do meu pai. É o penhor e símbolo da presença dela neste recanto. Pronto, acabou. Então, o que eu peço? Que a igreja local tenha forças, coragem, disposição de abrir um processo novo. Vamos estudar o caso. Vamos levar a sério esse caso. Por quê? Ela só tende a ganhar, gente. A nossa igreja... Não só a igreja, Roberto, na atividade, né? Também, lógico. Todo mundo ganha. E eu acho que Maria ganha mais ainda, sabendo que a igreja oficial aceita a sua aparição em natividade. E aí sim, a divulgação vai crescer assustadoramente. Assustadoramente. Bom, Roberto, só pegar um finalzinho de gancho nisso que você falou. O Concílio de Trento de 1545 fala exatamente sobre isso, que o bispo local
é o responsável para averiguar a veracidade de qualquer aparição mariana. Então, olha, 1545. Você está coberto de razão. Eu acho que está na hora, ou está chegando a hora, de tomar uma posição para poder a gente alavancar isso aí. Não sei, às vezes pode ser dia 12, quem sabe? Né? É uma surpresa tanto para mim, para você, para todos que estão aqui. Então, eu fico muito feliz, vou já me despedindo, Roninho, eu fico muito feliz, Roberto, em ver, em ouvir você e ver que você tem essa simplicidade de qualquer pergunta, sem medo, com uma tranquilidade tremenda, porque a gente ainda não tinha conversado assim como nós estamos conversando hoje, né? Sempre, oi, como é que tá? Parabéns por isso, e aquela coisa toda. Então, eu vou dizer para você, eu tenho um carinho, um apreço enorme por aquele local, que para mim é santo. Nossa Senhora esteve ali, Nossa Senhora ainda está ali, apesar de ter dito ao Fausto que era o último adeus dela, né? Ela disse isso a ele, pareceu para ele em terceira dimensão, que não aconteceu em outro lugar nenhum. Depois eu vou te mostrar uma foto aqui no meu celular, tirada em Mendigore, e você vê se há alguma semelhança. Então, obrigado, Roninho, por eu poder estar aqui. Obrigado, Roberto, por poder também participar. Espero que futuramente a gente venha falar mais sobre Nossa Senhora, porque é de fundamental importância que a gente fale da Mãe de Deus e nós. É isso aí. Roberto, eu quero aproveitar também e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né? Quando eu entrei em contato com o senhor, você na mesma hora, não, vamos lá, vamos falar. Foi assim, olha, Roberto, é uma oportunidade para a gente poder, né, desmistificar muitas coisas, né? Porque o povo fala demais, né? Fala sim. E com essas redes sociais hoje, então, tá mais aflorado ainda, né? Então tem sempre o do contra, então é muito bom a gente esclarecer as coisas da melhor maneira possível, eu só né? tenho a agradecer, Roninho, porque foram 40 anos que eu fiquei fora daqui. Quando eu saí daqui, eu tinha um trabalho maravilhoso com jovens da cidade. Enfim, esses jovens hoje são todos quarentões, pais de família, mas tive a oportunidade de fazer um belo trabalho com a Marinês aqui, na época, com jovens, e aí passamos 40 anos longe de Natividade. Então agora, quando voltei, resolvi assumir o santuário novamente, a gente está aqui predisposto mesmo a fazer um trabalho bacana e conto com a comunidade de Natividade, conto com a igreja de Natividade. Eu agradeço desde já a todos aqueles que colaboram conosco na festa do dia 12. Vai ser e agora, né? Quarta-feira. Quarta-feira, né? Que vem. Quem quiser, por favor, vai lá, porque é bonito, é uma bela festa, uma festa muito bonita, que vai muita gente e é um ambiente muito gostoso da gente estar junto. Muito obrigado aí pela oportunidade da gente poder falar um pouco sobre Maria aqui na sua TV. Bom, né? É sempre muito bom. E lembrando a você, né, que não puder comparecer ao dia 12, a TV Natividade, a gente já conversou com o Roberto aqui, ele já autorizou, né, a TV Natividade vai estar lá fazendo a cobertura do dia 12, desde as primeiras horas do dia até o final da missa das 3 horas, né? Vamos estar lá, eu, Douglas, toda a nossa equipe, fotógrafo, e eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Semana que vem, quinta-feira que vem, nós temos mais um podcast. E como eu sempre falo aqui, muito obrigado, uma boa noite e a gente se vê.